Fala aí, galera! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos continuar nossa saga sobre microbiologia. E nesse vídeo, vamos falar de crescimento microbiano. Vocês conhecem os meios de cultura e isolamento bacteriano? Não? Então vejam esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, deixem um like e ativem o sininho para mais notificações. E façam seus comentários, isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos ver esse vídeo. Então, gente, o material nutriente preparado para o crescimento de micro-organismos em um laboratório é chamado meio de cultura. Algumas bactérias podem crescer bem em qualquer meio de cultura, porém outras vão requerer meios especiais e outras ainda podem crescer em qualquer dos meios não vivos até agora desenvolvidos. Os micro-organismos introduzidos em um meio de cultura para iniciar um crescimento são chamados de inóculo. E aqueles que cresceram e se multiplicaram dentro ou sobre o meio de cultura são denominados de cultura. Então, alguns critérios para o meio de cultura. Supondo que a gente queira cultivar determinado micro-organismo, talvez uma amostra clínica em particular, que critérios o meio de cultura deve apresentar? Primeiro, ele deve conter os nutrientes adequados para o micro-organismo específico que a gente vai querer cultivar. Ele deve conter também uma quantidade de água suficiente, um pH apropriado, um nível conveniente de oxigênio, ou talvez até mesmo nenhum. O meio ele deve ser estéril, isso é, deve inicialmente não conter micro-organismos vivos, e dessa forma a cultura vai conter apenas aqueles que foram inoculados, né, e sua descendência, né? Finalmente, a cultura em um crescimento deve ser incubada em uma temperatura apropriada. Uma grande variedade de meios está disponível para o crescimento de micro-organismos no laboratório. A maioria desses meios que estão disponíveis de fontes comerciais tem componentes pré-misturados e requer somente a adição de água e a esterilização. Os meios são constantemente desenvolvidos ou atualizados para a utilização no isolamento e na identificação de bactérias que são de interesse para os pesquisadores em campos como a microbiologia de alimentos, microbiologia de água ou até mesmo a microbiologia clínica. Quando se deseja o crescimento das bactérias em meio sólido, um agente solidificante como o agar vai ser adicionado ao meio. O agar ele tem algumas propriedades muito importantes que tornam ele basicamente valioso em microbiologia, nunca tendo sido encontrado um substituto satisfatório. Poucos micro-organismos podem degradar o agar, o que permite que ele permaneça sólido. Além disso, o agar se liquefaz a cerca de 100 graus Celsius e até a temperatura diminui por cerca de 40 graus quando ele começa a solidificar. Para a utilização no laboratório, o agar é mantido num banho-maria em torno de 50 e nessa temperatura ele não destrói a maioria das bactérias quando adicionado sobre elas. Os meios, como o agar, são contidos em tubos de ensaio ou placas de Petri. Os tubos de ensaio são chamados de tubos inclinados, quando a solidificação é feita com um tubo inclinado em um ângulo de modo que uma grande área de superfície se torne disponível para o crescimento. Quando o agar é solidificado em um tubo mantido na vertical, ele é chamado de profundo. As placas de Petri, denominadas em homenagem ao seu inventor, são placas rasas com uma tampa que recobre até o fundo para evitar contaminações. Quando preenchidas, são chamadas de culturas sólidas em placas de Petri. Vamos falar de meio quimicamente definido. Para sustentar o crescimento microbiano, um meio deve fornecer uma fonte de energia, assim como fontes de carbono, nitrogênio, enxofre, fósforo e quaisquer outros fatores orgânicos de crescimento e que o organismo
seja capaz de sintetizar. Um meio quimicamente definido é aquele cuja composição exata é conhecida. Os meios quimicamente definidos geralmente são reservados para trabalhos experimentais no laboratório ou para o crescimento de bactérias autotróficas. Temos também o que se chama de meio complexo. A maioria das bactérias e dos fungos, como aqueles analisados em um curso de introdução ao laboratório, é cultivada rotineiramente em meios complexos, feitos de nutrientes como extratos de levedura, de carnes ou de plantas, ou produtos de digestão dessas, ou de outras fontes. A composição química exata varia um pouco de acordo com o lote. Nos meios complexos, as necessidades de energia, carbono, nitrogênio e enxofre dos micro-organismos em cultura são fornecidos essencialmente pelas proteínas. Vitaminas e outros fatores orgânicos de crescimento são fornecidos pelos extratos de carne e de levedura. As vitaminas solúveis e os minerais das carnes e das leveduras são dissolvidos na água de extração, que é então evaporada para concentrar esses fatores. Os extratos de levedura são particularmente ricos em vitamina B. Se um meio complexo apresenta a forma líquida, ele vai ser chamado de caldo nutriente. Quando o agar é adicionado, ele vai ser chamado agar nutriente. Os meios e métodos para o crescimento anaeróbico. A cultura de bactérias anaeróbicas apresenta um problema particular. Como os anaeróbicos podem ser mortos pela exposição ao oxigênio, meios especiais, chamados de meios redutores, devem ser utilizados. Esses meios contêm ingredientes como o tioglicolato de sódio, que se combinam quimicamente com o oxigênio dissolvido e o eliminam do meio de cultura. Para cultivar e manter culturas puras de anaeróbicos obrigatórios, os microbiologistas utilizam meios redutores armazenados em tubos de ensaio firmemente tampados. Esses meios são aquecidos rapidamente antes de serem utilizados para eliminar o oxigênio absorvido. Quando as placas de Petri são utilizadas para o crescimento e a observação de colônias isoladas, vários métodos vão estar disponíveis. Os laboratórios que trabalham com relativamente poucas placas de cultura de cada vez podem utilizar um sistema para incubação de micro-organismos em caixas ou jarras seladas, das quais o oxigênio é removido quimicamente após as placas de culturas terem sido introduzidas. E a jarra, então, é selada. Alguns sistemas requerem que a água seja adicionada em uma embalagem contendo compostos químicos antes da jarra ser fechada. Os laboratórios que realizam muitos trabalhos com anaeróbicos com frequência utilizam uma coisa que a gente chama de câmara anaeróbica. Essa câmara é preenchida com gases inertes, geralmente em torno de 85% de nitrogênio, 10% de hidrogênio e 5% de dióxido de carbono, e ela é equipada com sistemas de transferência para a introdução e a retirada de culturas e materiais. Temos os meios de cultivo seletivo e diferencial. Na microbiologia clínica ou de saúde pública, frequentemente é necessário detectar a presença de micro-organismos específicos associados a doenças ou saneamento deficiente. Para essa tarefa, meios seletivos e diferenciais são utilizados. Os meios seletivos são elaborados para impedir o crescimento de bactérias indesejáveis e favorecer o crescimento do micro-organismo de interesse. Por exemplo, o agrosulfito de bismuto. Ele é um meio utilizado para isolar a bactéria tifoide, a gram-negativa Salmonella typhi, a partir das fezes. O sulfeto de bismuto inibe as bactérias gram-positivas e a maioria das gram-negativas intestinais.
Os meios diferenciais facilitam a diferenciação das colônias de um micro-organismo desejado em relação a outras colônias que estão crescendo na mesma placa, de maneira similar. Colônias puras de micro-organismos têm reações identificáveis com os meios diferenciais em tubos ou até mesmo em placas. Exemplo, o agar-sangue, que contém hemácias. Ele é um meio utilizado com frequência pelos microbiologistas para identificar espécies bacterianas que destroem hemácias. Essas espécies, como o Streptococcus pyogenes, a bactéria que causa a infecção na garganta, mostram um anel claro ao redor de suas colônias, porque são beta-hemolíticos, eles causam uma beta-hemólise, onde elas têm, então, lisadas as hemácias circundantes da colônia. O agar hipertônico manitol contém 7,5% de cloreto de sódio, impedindo o crescimento de organismos competidores e, portanto, selecionando ou favorecendo o crescimento de Staphylococcus aureus. Esse meio salino também tem um indicador de pH que muda de cor se o manitol do meio é fermentado a ácido e as colônias fermentadoras de manitol de Staphylococcus aureus assim são diferenciadas das colônias de bactérias que não fermentam o manitol. As bactérias que crescem em concentração elevada de sal e fermentam o manitol podem ser facilmente identificadas pela mudança da coloração. Temos também os meios de enriquecimento. Como as bactérias em pequeno número podem ser perdidas, em particular se as outras bactérias estiverem presentes em maior número, algumas vezes é necessário utilizar uma cultura de enriquecimento. Com frequência, essa metodologia é empregada com amostras de solo ou fezes. O meio para enriquecer uma cultura geralmente é líquido e fornece nutrientes e condições ambientais que favorecem o crescimento de um micro-organismo específico e não de outro. Nesse sentido, ele também é um meio seletivo, né? Mas elaborado para amplificar até níveis detectáveis de um número muito pequeno de micro-organismos de interesse. Então, vamos supor que a gente queira isolar uma amostra de solo, um micro-organismo que pode crescer com fenol e que está presente em um número muito menor que outras espécies. Se a amostra de solo é colocada em um meio líquido de enriquecimento, no qual o fenol é a única fonte de carbono e energia, os micro-organismos incapazes de metabolizar o fenol não vão crescer. O meio de cultura é então incubado durante alguns dias e então uma pequena quantidade vai ser transferida para outro frasco do mesmo meio. Após uma série de transferências, a população sobrevivente vai consistir basicamente só das bactérias capazes de metabolizar o fenol. E as bactérias então têm um determinado tempo para crescer no meio entre as transferências, e esse estágio é o estágio de enriquecimento. Qualquer nutriente trazido pelo inóculo original é rapidamente eliminado por diluição com as transferências sucessivas. E quando a última diluição é semeada em um meio sólido, com a mesma composição, somente as colônias do organismo capazes de utilizar o fenol vão crescer. Um aspecto admirável dessa técnica é que o fenol normalmente é letal para a maioria das bactérias. Obtenção de colônias puras. A maioria dos materiais infecciosos, como pus, escarro, urina, contém diversos tipos de bactérias, da mesma forma que a amostra de solo, água ou alimento. Quando esses materiais são semeados na superfície de um meio sólido, as colônias formam cópias exatas do organismo original. Então, uma colônia vai ser visível teoricamente e ela vem junto de um único esporo ou célula vegetativa ou de um grupo de mesmos organismos juntos em agregados ou cadeias. As colônias microbianas frequentemente têm uma aparência diferente, o que permite distinguir um micro-organismo de outro. As bactérias elas devem ser espalhadas de maneira suficientemente ampla na placa para que as colônias possam ser separadas umas das outras.
A maioria dos trabalhos em microbiologia requer culturas puras ou clones de bactérias. O método de isolamento mais comumente utilizado para obter colônias puras é o método de esgotamento por estrias. Então, o que acontece nesse método? Uma alça de inoculação estéril vai ser mergulhada dentro de uma cultura mista que contém mais de um tipo de micro-organismo. E ela é semeada em estrias na superfície de um meio nutritivo. Ao longo da estria, as bactérias são depositadas. Quando a alça entra em contato com o meio, as últimas células depositadas na alça vão ser afastadas o suficiente para crescer em forma de colônia isolada. Essas colônias podem ser replicadas com uma alça de inoculação e transferidas para um tubo de ensaio com meio nutritivo para a obtenção de uma colônia pura contendo somente o tipo de bactéria. O método de esgotamento por estrias funciona bem quando o organismo a ser isolado está presente em grande número em relação à população total. Contudo, quando o micro-organismo a ser isolado tem um número muito pequeno, a sua quantidade pode ser aumentada por enriquecimento seletivo antes do isolamento com o método de esgotamento por estrias. O crescimento de culturas bacterianas. A possibilidade de representar graficamente as enormes populações resultantes do crescimento de culturas bacterianas é uma parte essencial da microbiologia. Então vamos falar um pouquinho sobre a divisão bacteriana. O crescimento bacteriano ele se refere ao aumento do número de bactérias e não a um aumento do tamanho das células de forma individual. As bactérias normalmente se reproduzem por uma divisão chamada fissão binária. Algumas bactérias ou espécies bacterianas se reproduzem por brotamento e elas formam uma pequena região inicial de crescimento que a gente chama de broto, que vai se alargando até atingir um tamanho similar ao da célula parental e então se separa dela. Algumas bactérias filamentosas, alguns certos actinomyces, se reproduzem pela produção de cadeias de conidiosporos carreados externamente na ponta dos filamentos. Algumas espécies simplesmente se fragmentam, e os fragmentos iniciam crescimentos em novas células. O crescimento ele possui fases de crescimento. Então, quando algumas bactérias são inoculadas em um meio líquido de crescimento e a população é contada em intervalos regulares, é possível representar graficamente a curva de crescimento bacteriano, que mostra o crescimento das células em função do tempo. A gente tem 4 fases básicas de crescimento. Uma fase que a gente chama de fase lag, a fase log, a fase estacionária e a fase de morte celular. A fase lag, durante um certo tempo, o número de células muda pouco, pois elas não se reproduzem imediatamente em um novo meio. Esse período de pouca ou nenhuma divisão é chamado de fase lag, podendo durar de 1 hora a alguns dias. Durante esse tempo, contudo, as células elas não estão dormentes. A população microbiana passa por um período de intensa atividade metabólica, envolvendo principalmente a síntese de algumas enzimas e moléculas. A situação é análoga à de uma usina que está sendo equipada para produzir automóveis. Ou seja, existe atividade para preparação, mas ainda não existe uma produção imediata do automóvel. Logo em seguida, a gente tem a fase log, né? Que finalmente, então, as células começam a se dividir e entram em um período de crescimento, ou aumento logarítmico, isso chamado fase log. Alguns também colocam como fase exponencial de crescimento. A reprodução celular é mais ativa durante esse período, e o tempo de geração atinge um valor constante. Como o tempo de geração é constante, uma representação logarítmica do crescimento durante a fase log gera basicamente uma linha reta. E a fase log é o momento de maior atividade metabólica, sendo o preferido para fins industriais,
pois o produto precisa ser produzido de maneira eficiente. Depois, nós temos a fase estacionária. Se a fase de crescimento continua sem controle, ocorre a formação de um grande número de células. Por exemplo, uma única bactéria, né, com um peso de 9,5 vezes 10 na menos 13 gramas por célula, se dividindo a cada 20 minutos por somente cerca de 25 horas, pode teoricamente produzir uma população equivalente em peso a que seria de um avião de carga, né? Ou seja, cerca de 80 mil toneladas. Na realidade, isso aí não ocorre. Não ocorre porque, no final do crescimento, a velocidade de produção se reduz e o número de mortes microbianas começa a se tornar equivalente ao número de novas células. E a população, então, se estabiliza. Esse período é chamado de fase estacionária. A causa da interrupção do crescimento exponencial nem sempre é clara. O esgotamento dos nutrientes, o acúmulo de resíduos e mudança de pH, pode ser danoso para a célula, além de vários outros motivos. E, por último, a gente tem a fase de morte celular. O número de mortes finalmente começa a ultrapassar o número de células novas formadas. E a população entra numa fase de morte ou declínio logarítmico. Essa fase continua até que a população tenha diminuído por uma pequena fração da população da fase anterior, ou morre totalmente. Algumas espécies passam por toda a sequência de fases em somente alguns poucos dias. Outras se mantêm e algumas sobrevivem indefinidamente. Então, vamos ver algumas medidas diretas do crescimento bacteriano. Uma que a gente tem é o método chamado contagem em placas. É um método utilizado com mais frequência para medir populações bacterianas. Uma grande vantagem desse método é que ele mede o número de células viáveis. Uma desvantagem é que são necessárias pelo menos 24 horas ou mais para que as colônias se tornem visíveis e a gente possa fazer a leitura. Isso, às vezes, pode ser um problema sério para algumas certas aplicações, como, por exemplo, um controle de qualidade do leite, quando não é possível manter um lote do produto durante todo esse tempo. A contagem em placas, a gente considera que cada bactéria viva cresce e se divide para produzir uma única colônia. Isso nem sempre é verdadeiro, né? Pois as bactérias frequentemente crescem unidas em agregados ou cadeias. Portanto, uma colônia muitas vezes resulta não de uma bactéria, mas de um curto fragmento de uma cadeia ou até mesmo de um agregado bacteriano. Então, para refletir um pouco mais a realidade das contagens em placas, muitas vezes a gente denomina isso como unidade formadora de colônias, ou UFC. Quando a contagem em placas é feita, é importante que somente um número limitado de colônias se desenvolva na placa. Quando muitas colônias estão presentes, algumas células são reprimidas e não podem se desenvolver. Obviamente, isso não produz uma placa adequada para a contagem. Essas condições causam imprecisão na contagem. Uma recomendação da Food and Drug Administration é a contagem de placas com somente 25 a 200 colônias. Alguns microbiologistas preferem com um pouco mais, em torno de 30 a 300. Para assegurar que algumas contagens de colônias estejam dentro dessa faixa, o inóculo inicial ele é diluído várias vezes em um processo que a gente chama de diluição seriada. Então, digamos que, por exemplo, que uma amostra de leite tenha 10 mil bactérias por mililitro. Se 1 ml dessa amostra fosse semeado em placa, teoricamente teríamos 10 mil colônias, que iriam se formar numa placa de Petri. Obviamente, isso não produziria uma placa contável. Se 1 ml dessa amostra fosse transferido para um tubo contendo 9 ml de água estéril, cada mililitro do fluido agora então conteria 1000 bactérias. E se 1 ml dessa amostra fosse inoculado em uma placa de Petri, ainda teriam colônias demais para que a gente pudesse realizar uma boa contagem.
portanto, outra diluição deveria ser feita. Mililitro contendo 1.000 bactérias deveria agora ser transferido para um segundo tubo de 9 ml de água estéril, e cada mililitro desse tubo agora conteria apenas em torno de 100 bactérias. E se 1 ml do tubo fosse inoculado em placa, 100 colônias em potencial seriam formadas e um número muito mais facilmente contável. Também pode ser feita a contagem por microscopia direta. No método conhecido como contagem microscópica direta, um volume conhecido de uma suspensão bacteriana é colocado em uma área definida de uma lâmina microscópica. Por considerações de tempo, esse método é frequentemente utilizado para contar bactérias no leite. Uma amostra de 10 microlitros é espalhada em uma superfície de 1 centímetro quadrado da lâmina, um corante é adicionado para visualizar melhor as bactérias, e a amostra é observada com lâmina e lamina. Deve ser determinado, então, a área de observação de cada região da lâmina, e após a contagem de diferentes regiões da lâmina, a média do número de bactérias por campo é observada e pode ser calculada. A partir desses resultados, o número de bactérias no centímetro quadrado contendo a amostra também pode ser calculado. Como essa área da lâmina continha 10 microlitros, o número de bactérias de cada mililitro de suspensão é o número de bactérias na amostra multiplicado por 100. Uma lâmina especialmente desenvolvida é chamada de contador de células Petroff-Hauser. Também é utilizada na contagem de microscopias diretas. É uma lâmina muito parecida com a lâmina de Neubauer. As bactérias móveis são difíceis de ser contadas com esse método. E, como acontece com outros métodos microscópicos, as células mortas acabam sendo contadas como as vivas. Outra desvantagem é que é necessária uma concentração de células bastante elevada para permitir uma contagem satisfatória, em torno de 1 milhão de bactérias por mililitro. A maior vantagem das contagens microscópicas é que um tempo de incubação não é requerido, então elas geralmente são reservadas para situações nas quais o tempo se torna essencial. A gente também tem as medidas indiretas de crescimento bacteriano. Não é sempre necessário contar as células microbianas para estimar o seu número. Na pesquisa e na indústria, o número e a atividade dos micro-organismos também são determinados por algum dos seguintes métodos. Um deles, o chamado turbidimetria. Para alguns dos tipos de experimentos, estimar a turbidimetria é uma maneira de monitorar o crescimento bacteriano. À medida que as bactérias se multiplicam em um meio líquido, o meio se torna turvo ou opaco com as células. O instrumento utilizado para medir a turbidez é chamado de espectrofotômetro ou colorímetro. No espectrofotômetro, um feixe de luz passa através de uma suspensão de bactérias até um detector fotossensível. Com o aumento do número de bactérias, menos luz atinge o detector. E essa alteração da luz vai ser registrada na escala do instrumento como porcentagem de transmissão, e também pode ser registrada a expressão logarítmica, que é a chamada absorbância, algumas vezes também denominada de densidade ótica. A absorbância é utilizada para representar graficamente o crescimento bacteriano. Então, finalizando, quando as bactérias estão em crescimento logarítmico ou em declínio, o gráfico da absorbância em função do tempo vai ser uma linha quase reta. Se as leituras da absorbância foram combinadas com as contagens em placas da mesma cultura, essa correlação pode ser utilizada para estimar fazer estimativas futuras do número de bactérias contidas pela medida da turbidimetria. Mais de 1 milhão de células por mililitro devem estar presentes para que os primeiros sinais de turbidez sejam visíveis. Em torno de 10 milhões a 100 milhões de células por mililitro são necessários para que uma suspensão seja turbo o suficiente para possibilitar uma leitura no espectrofotômetro. Portanto, a turbidimetria não é uma medida útil para a contaminação de líquidos por um número relativamente pequeno de bactérias. Bom, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal,
deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.